Lições bíblicas: a fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. Lição 2: quem era Jó? Texto áureo: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era um homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Jó 1, versículo 1. Verdade prática: quem zela por um caráter irrepreensível obtém testemunho acerca de sua integridade. Leitura diária. Segunda: um homem sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Jó 1, versículo 1. Terça: um homem com uma família sólida. Jó 1, versículo 2. Quarta: um homem materialmente próspero. Jó 1, versículo 3. Quinta: um homem com uma família festiva. Jó 1, versículo 4. Sexta: um homem de vida piedosa. Jó 1, versículo 5. Sábado: um homem de caráter irrepreensível, testemunhado pelo próprio Deus. Jó 1, versículo 8. Leitura bíblica em classe. Jó capítulo 1, versículos de 1 a 5. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era um homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E era o seu gado 7.000 ovelhas, e 3.000 camelos, e 500 juntas de bois, e 500 jumentas. Era também muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. E iam seus filhos, e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia. E enviavam e convidavam as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Sucedia, pois, que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada, e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó: porventura, pecaram meus filhos, e blasfemaram de Deus no seu coração. E assim o fazia Jó continuamente. Introdução. O autor sagrado não elabora uma biografia de Jó, mas traça um perfil que diz muito sobre esse gigante da fé. Jó foi um homem diferente, não em natureza, pois ele era igual aos demais de sua época. Todavia, foi, sem dúvida, distinto na espiritualidade. Ele foi um homem que não apenas possuía bens materiais e uma família sólida, mas mantinha profunda comunhão com Deus. Assim, nesta lição, destacaremos alguns traços da vida e espiritualidade de Jó. Ponto central. O temor do Senhor é a base de uma vida reta e íntegra. Tópico 1. Um homem de caráter irretocável. 1. Íntegro, sincero. O caráter define o que uma pessoa é de verdade. Ela é vista a partir dos valores que governam a sua vida interior. O mau caráter define uma pessoa que não merece confiança, que é desonesta e que, portanto, não possui valores nobres. Jó não era um homem sem pecado, mas tinha um caráter irretocável. Nesse sentido, os primeiros versículos do livro possuem vários adjetivos que descrevem o seu caráter. No primeiro, o autor o apresenta como homem íntegro. A palavra íntegro, que traduz o hebraico tam, possui sentido de inocente, sem culpa. No grego, segundo a Septuaginta, a palavra aletinós remete ao que é verdadeiro. Assim podemos afirmar que Jó era sincero nas intenções, afeições e diligente nos esforços para cumprir seus deveres para com Deus e os homens. 2. Reto. Ele também era um homem reto, que no hebraico, yasar, tem o sentido de alguém justo, direito. Na Septuaginta,
de acordo com o grego amemptos, possui o sentido de irrepreensível. Portanto, o homem de Uz era justo, reto, direito e se comportava de maneira irrepreensível. 3. Temente a Deus e desviava-se do mal. Jó é descrito como alguém temente a Deus, que desviava-se do mal. Estas palavras, de acordo com os termos relativos ao hebraico sur e yare, traduzem a ideia de alguém que prestava reverência a Deus e evitava o mal. Já na Septuaginta, os termos relativos ao grego teosebés e apeco trazem o sentido de alguém devotado ao culto e à adoração a Deus, e que, por isso, mantinha o mal sempre à distância. As Escrituras mostram que, muito antes de Salomão, Jó praticava o que o homem mais sábio do mundo posteriormente ensinaria: teme ao Senhor e aparta-te do mal. Síntese do tópico 1. Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Tópico 2. Um homem sábio e próspero. 1. Um conselheiro sábio. Há pessoas ricas que nem são sábias, nem tampouco prósperas. Possuem conhecimento, mas não entendimento. Riquezas, mas não prosperidade. Jó distingue-se nesse aspecto. Ele foi um homem sábio, rico e próspero. A Bíblia afirma que Jó era maior do que todos os do Oriente. Maior, aqui, não pode ser entendido apenas como uma referência a bens materiais, mas também a sua sabedoria. Estudiosos destacam que Jó era mais importante em sabedoria, riqueza e piedade do que qualquer outra pessoa daquela região, e ressaltam o reconhecimento da sabedoria de Jó, conforme se destacava a sabedoria dos orientais, expressa em provérbios, canções e histórias. Isso fazia dele um homem proeminente, a quem as pessoas recorriam com frequência em busca de conselho e orientação. 2. Um homem próspero. O homem de Uz não era apenas rico, mas, sobretudo, próspero. O texto sagrado destaca que, além de sua esposa, ele tinha 7 filhos e 3 filhas. Para os padrões da época, possuía uma família com formato ideal. Ele também era um fazendeiro bem-sucedido. Em sua fazenda havia 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. E tinha também muitíssima gente a seu serviço. 3. Uma prosperidade baseada no ser. Jó, portanto, possuía um grande patrimônio e uma bela família. Sua prosperidade se refletia na relação harmoniosa entre ele, sua família, seus negócios e, sobretudo, Deus. Não era uma prosperidade estabelecida somente no ter, mas principalmente no ser. Síntese do tópico 2. Jó era um homem conhecido por sua sabedoria e prosperidade. Tópico 3. Um homem de profunda piedade pessoal. 1. Um homem dedicado à família. O primeiro capítulo de Jó diz: iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia. Enviavam e convidavam as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. O ambiente descrito aqui é de uma família em harmonia, que, de forma feliz, festejava a vida. De forma alguma, o texto sugere dissolução, bebedice ou licenciosidade nessas comemorações. Eram confraternizações feitas no ambiente familiar. 2. Um homem de moral e piedade. Jó foi um homem que possuía uma forte moralidade e uma sólida espiritualidade. Além de seu caráter irretocável, o texto deixa claro que ele tinha uma vida piedosa. Essa piedade está presente não apenas nos primeiros capítulos, mas em todo o livro. Mesmo nos momentos de desespero, como consequência de sua provação, ele sempre mantinha seus olhos em Deus.
Essa piedade era a causa da dedicação de Jó à família. 3. Um homem de vida consagrada. A piedade de Jó está evidente no cuidado espiritual que ele tinha com os filhos. Jó sempre orava por eles. Sucedia, pois, que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada, e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó: porventura, pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração? Assim o fazia Jó continuamente. Como sacerdote de seu lar, Jó cumpria o ritual do culto em favor de sua família. O levantar cedo ou de madrugada, como expressão idiomática do hebraico bíblico, é uma forma de enfatizar a piedade de Jó. Essa devoção é demonstrada pela consagração vivida por ele. O texto diz que ele se santificava. O vocábulo português santificava traduz o termo hebraico kadash e possui o sentido de ser separado ou consagrado. Uma pessoa que é consagrada é uma pessoa que ora. Uma pessoa que ora é uma pessoa consagrada. Portanto, à luz da vida de Jó, somos instados a viver uma vida consagrada diante de Deus e dos homens. Síntese do tópico 3. Jó tinha uma vida dedicada à família e devotada a Deus, por meio de uma vida consagrada. Conclusão. Destacamos 3 aspectos importantes acerca da vida de Jó: caráter, prosperidade e piedade. Só compreenderemos devidamente a vida desses gigantes da fé do Antigo Testamento a partir dessa matriz. É possível que alguém seja rico, mas não possua caráter algum. Da mesma forma, é possível que alguém possua valores morais, sem contudo esboçar piedade alguma. Todavia, ninguém terá um caráter irretocável. Não apenas fragmentos éticos morais, prosperidade, não apenas posses, piedade, não apenas religiosidade, senão conhecer a Deus na intimidade. Jó era, sim, íntegro, reto, temente a Deus e desviava-se do mal.